Olá, meus queridos e amados irmãos e irmãs. Com grande satisfação, cumprimento a todos através da abertura do último trimestre de 2015. Agora estudando o livro do profeta Jeremias. Muito interessante. Gostaria, para tanto, de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade de mais uma lição maravilhosa em nossas mãos, dirigida por Ti até os nossos lares, as nossas mãos, principalmente a nós que podemos, pela Tua graça, passarmos por experiências agradáveis, como convivendo em família, convivendo em liberdade. Mas sabemos que o profeta Jeremias foi rejeitado. Para todo lado que ele virava, ele era rejeitado. Mas foi escolhido por Ti, se tornou um vitorioso e um exemplo para todos nós. Sabemos também que neste momento outros irmãos nossos passam as mesmas dificuldades pelo mundo afora. E ao estudarmos esta lição, Senhor, queira consolá-los, queira nos confortar a todos e, acima de tudo, nos instruir e nos preparar para o Teu reino. É o que te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Profeta Jeremias, camarada que viveu 69 anos só, mas viveu uma vida muito difícil, muito dura. Ele nasceu por volta do ano 655 a.C., na cidade de Anatote, uma cidade benjamita, no território benjamita. Ele era filho de Ilquias e ele morreu no ano 586, no Egito. O significado do nome dele, apesar de ter muitas variantes no hebraico, o mais comum é Yahweh exalta e eleva. Outras variantes, como Yahweh é sublime, Yahweh abre e faz nascer, dentre outras variantes. A cidade que ele nasceu ficava a 5 quilômetros aproximadamente a nordeste do monte do templo. Jeremias, ele foi historiador, ele foi pesquisador, acima de tudo, exerceu o ministério profético, que se iniciou por volta dos seus 28 anos de idade, por volta do ano 626 para 627 a.C., exatamente o primeiro ano do governo do rei Josias. E esse ministério se estendeu por mais 40 anos, então, até o ano 586. Esse ano 586 seria o ano em que aconteceria a terceira deportação de Nabucodonosor, invadindo Jerusalém, destruindo a cidade, queimando o templo, levando os últimos cativos para Babilônia. Jeremias era muito jovem, com certeza, quando começou o ministério profético. E o seu trabalho profético pode ser dividido em 4 períodos. O primeiro deles, como o mais jovem ainda, rei de Israel, o rei Josias, do ano 627 ao ano 609. O segundo período do ministério profético de Jeremias foi no governo de Joaquim, do ano 609 a 598 a.C. Terceiro período do rei Zedequias. Esse que morreria no mesmo ano de Jeremias, só que morreria no cativeiro babilônico, Zedequias, que governou de 597 a 586. E o quarto período, então, que envolve apenas o ano 586, temos um relato de que ele foi poupado da deportação por Nabucodonosor. Este quarto período, o profeta Jeremias foi conduzido até Godolias, que se tornou o governador para a Judéia. Mas esse Godolias, nesse mesmo ano, ele seria logo após assassinado por um grupo anti-babilônico. Um tal de Ismael o assassinara.
E ele foi forçado por Joanã, capitão do exército de Judá, a sair de lá e ir para o Egito, que é o que lhe restou. E lá na cidade, então, de Táfnis, ele ficou até no dia de sua morte, no ano 586. Muito bem. O chamado profético de Jeremias, o nosso tema central. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saístes da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Jeremias, capítulo 1, verso 5. Interessante isso aqui, essa informação, não é mesmo? Deus deixou claro que selecionou um DNA específico para uma missão específica. E você está só pensando que eu e você também não somos selecionados. Que eu e você também não somos chamados. Que eu e você também não somos escolhidos. Está só pensando. A grande questão é que tem dois assuntos distintos. Um é ser escolhido e o outro é ser contaminado. Mas você escolhe. Você quer ser escolhido? Escolha a Deus e a verdade, a sua palavra. Se rejeitar, Satanás é especialista em contaminação. Depois será muito mais difícil. Mas nunca é tarde para converter-se, para arrepender-se, para bater a poeira e começar de novo, ainda que seja como um pródigo. Mas se pegar no começo, quanto mais cedo entrar na batalha, mais cedo ela termina. Com aquele adversário, já passa para frente, aonde tem mais que ir. E é com Deus na causa, e o resto é resto. E essa lição desse profeta, desse camarada que viveu tanta rejeição, tanta exclusão, enfrentou tanta barreira, pagou tão alto para falar a verdade. Meus amados, de tempo em tempo, em toda a história da humanidade, aconteceram coisas semelhantes com muitas pessoas, servos e servas do Altíssimo. Hoje ainda acontece e vai continuar acontecendo. Mas o importante é não desistir. É ter o senso de missão aguçado e ter a certeza que Ele é conosco. Segundo tema, os profetas, os homens de Deus. Esses escolhidos, irmãos, têm obras distintas, obras especiais a serem realizadas. Todos nós temos obras a serem realizadas no chamado que Deus nos faz. Se observarmos na história do povo de Deus, em todos os cativeiros, poderíamos aqui tirar lições semelhantes à situação vivida por Jeremias e o povo de Deus de sua época. Vamos olhar, por exemplo, em todos os cativeiros, ali estava, ou pessoalmente, ou na forma escrita, a palavra de Deus sendo pronunciada. Aí tinha os que escolhiam, os que aceitavam e os que rejeitavam. Mas é importante observar que tem um caso que aconteceu no passado, que cabe um paralelo muito interessante aqui nesse contexto, que foi o caso de Ramsés, o faraó contemporâneo de Moisés, irmão de criação de Moisés. Aquele indivíduo, nós temos um relato bíblico que Deus endureceu o coração dele para o período das pragas. Parece soar estranho essa mensagem. Mas se nós formos em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, o verso 11 e 12, nós vimos que está profetizado para qualquer época, e vai acontecer nos nossos dias, que Deus lhes envia a operação do erro, para que eles deem crédito na mentira. O que é isso? Pessoas que pecam contra o Espírito Santo, resistem à luz divina a tal ponto que agora se consumam na mentira, na sua própria mentira, no seu próprio mundo de fantasia. Como entender isso em Ramsés?
Presta atenção. Os hebreus serviram o Egito durante 430 anos. Quando Ramsés assumiu o trono, já deveria ter quase 400 anos de servidão. E ele, ao invés de melhorar a situação, piorou a situação dos escravos, aumentando a fúria ambiciosa para trazer riqueza para o conforto do reino egípcio. E aqueles escravos se tornaram simples trastes jogados, peças, objetos de trabalho, descartados e surrados. E quantas vezes Deus não tocou no coração dele que essa desumanidade que ele estava praticando, esse genocídio que ele vinha praticando com milhões de judeus que ali estavam, de israelitas que ali estavam, quantas e quantas vezes. E ele só resistindo, e enchendo o reino, além de tudo, de idolatria, de politeísmo, sendo que ele mesmo, um grande monista, além de politeísta, se achava o Horus vivo, um Deus vivo, que exigia reverência de todos na sua presença, tanto os do reino quanto os demais. E isso lembrando ainda que aqueles escravos, depois de 400 anos, eram conterrâneos dele, tudo nascido ali dentro. Tinha só religião diferente da dele. Então, quando iniciou as pragas, que Deus endureceu o coração dele já estava sem Espírito Santo, não era de hoje, ó. Não era de hoje. Qualquer rançozinho que aparecesse ali de arrependimento era puro remorso e lágrima de crocodilo. Tanto que foi assim, até ter 10 pragas, e até ele mesmo morrer lá no meio do mar, junto com o exército dele. Mas um outro lado interessante, o segundo ponto aqui a ser observado, nesse paralelo, é que por que o povo sacrificou tanto tempo daquele jeito? Eu perguntaria, e hoje que tem mais de 2000 anos de cativeiro de pecado? Por que Jesus ainda não voltou? Por que demorou tanto tempo? Analise a história do povo de Deus. Quando foi que eles foram libertos? Quando resolveram clamar. E nós estamos clamando em espírito e em verdade, em adoração, em testemunho e em evangelismo para a volta de Cristo? Deixa começar a igreja a clamar para ver se Jesus não volta logo, se o evangelho não termina a pregação e o que tiver que ser, será. Com 2 tempos. Veio o clamor, encerrou o assunto. O libertador logo estava ali. Um terceiro ponto a ser observado aqui é que tanto o Êxodo, o período de Juízes, o período da monarquia de Israel, em todos os períodos da história do povo de Deus até os nossos dias, os profetas foram instrumentos vivos usados por Deus para transmitir a sua palavra, a sua vontade ao povo de Deus e ao mundo. Aceitos ou rejeitados, eles cumpriram com a missão deles. E isso sem falar que a palavra escrita todo o tempo teve aí. E está aí em nossas mãos. E nós deveremos, pela graça de Deus, nos tornar uma palavra aberta, lida e relida pelos homens. E um quarto e último ponto. E hoje, mais de 2000 anos, aguardamos a volta de Cristo. Mas Joel, capítulo 2, verso 28 ao 30, tem a promessa da última manifestação de profetas e profetisas no meio do povo de Deus que surgirão nos nossos dias. Está você preparado? Pare para pensar um pouco. Terceiro tema: os antecedentes familiares de Jeremias. Como vimos em 1 Reis, capítulo 1, e 1 Reis, capítulo 2, verso 26, ele nasceu na região de Anatote, aquela região benjamita, próximo de Monte do Templo, e Abiatar, que foi o progenitor de Jeremias. Quem foi Abiatar? Lembra daquele sacerdote, quando Adonias, filho de Davi, criou aquela confusão
quando Davi estava velhinho, antes de morrer, e já tinha dito que ia colocar Salomão no trono, que era até o filho caçula. Adonias não era o mais velho, mas também não ia ser, era bem mais velho do que Salomão, e criou aquele movimento danado. E esse Abiatar foi o sacerdote que apoiou ele, juntamente com outros grandes do reino. Mas não teve jeito. Davi descobriu a tempo, tanto através de Betseba, mãe de Salomão, como do profeta Natã, impediu essa conspiração contra o governo dele, que queriam usurpar do trono dele. Com isso estaria descartando não só o pai, mas também Salomão, que era o prometido. Esse Abiatar, quando Salomão assumiu o trono, ele simplesmente pegou e exilou ele lá na cidade de Anatote. E é onde ele viveu, e é onde teve a sua descendência, que chegou então em Jeremias. Salomão poupou, por respeito ao seu pai, porque, afinal de contas, Abiatar foi o companheiro de Davi, aquele que transportou a Arca da Aliança. Lembra? Muito bem. Então, esses são os antecedentes familiares do profeta Jeremias. Quarto tema, o chamado profético de Jeremias. Como já comentamos anteriormente, ele estava com 28 anos de idade quando foi chamado. E achou que era um menino ainda. Mas é interessante que Moisés também, quando foi chamado, lá atrás, ele já estava com 80 e achou que era um menino também. Ambos achavam que era incapaz para a obra que Deus estava chamando. A única diferença é que Deus não achou. E provou para eles, por A mais B, que seria com eles. E foi com eles e eles foram vitoriosos. O grande X da questão, tanto para Moisés como para Jeremias, é o que nós temos no capítulo 1, no verso 8. Não temas, eu sou contigo. Precisa de mais? Se Deus é conosco, quem será contra nós? Quinto tema, profetas relutantes. O porquê disso? Livre-arbítrio. Você tem, de fato, duas portas diante de você. A estreita e a larga. Aceitar é porta estreita. Jeremias vivia numa época que falar a verdade era pôr a cabeça a prêmio. Não muito diferente dos dias de João Batista. E assim mesmo, ele durou 40 anos ainda só de ministério. Mas uma observação interessante que eu gostaria de repetir aqui. Lembra que no começo eu disse dois assuntos distintos: escolhidos e contaminados. Se você escolhe a porta estreita, Deus é contigo. Se você escolher a porta larga, você será contaminado, que o diabo é especialista em contaminação. Vamos ver um exemplo bíblico. Araão, o irmão de Moisés, pouco mais velho que ele, olha o que aconteceu com ele. Observem. Que tinha 2 anos, 3 anos a mais que ele, quando os dois iniciaram o ministério profético diante do povo de Deus no reino egípcio, para conduzi-los pelo deserto afora. Nós observaremos uma história muito interessante. Araão, com certeza, era um indivíduo que tinha um ranço muito violento com o politeísmo, com deuses egípcios. Sabe por que nós temos a prova disso? Ele estava escolhido dentro das 10 pragas. As 3 primeiras foi o cajado de Araão, que foi usado como instrumento para chamar as pragas. Ele andou poderosamente junto com seu irmão durante as 10 pragas e durante o êxodo. Mas depois, logo depois que atravessaram o Mar Vermelho, lá no Sinai, ao seu irmão ficar 40 dias lá em cima, ele
foi quem coletou as joias do povo, fruto de despojo do reino egípcio, para o êxodo em direção à terra prometida, e fez o bezerro de ouro. Mas assim que o irmão dele desceu e deu aquele sermão em nome do Altíssimo, imediatamente ele se arrependeu severamente e se converteu. E não só isso, fez parte dos escolhidos que passaram para o lado que Moisés disse que era para passar caso estivessem com Deus. E ajudou na matança dos outros que preferiram ficar na rebeldia, de milhares que foram executados ao fio da espada. Observe o que eu acabei de dizer. Você é um escolhido, mas se vacilar, o diabo contamina. Deus escolhe, mas o diabo contamina. Depende de você manter escolhido ou deixar de ser. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Jeremias relutou como Moisés, como Araão, mas todos três foram vitoriosos. Na porta estreita é vitória, mas a porta larga é derrota certa. Sexto tema, a vara da amendoeira. Jeremias capítulo 1, verso 11 a 19, temos ali uma ilustração muito interessante, dentre outras. O primeiro ponto aqui a ser observado, que o nome hebraico para amendoeira, o mais conhecido, é shoked, que quer dizer vigilante, o mais usado nos textos bíblicos que conhecemos. Um segundo ponto a ser observado é que na Palestina, a árvore da amendoeira aparece no final do inverno, por volta de janeiro, e seus primeiros frutos só aparecem entre março e abril. Ou seja, é como se ela vigiasse do inverno a chegada da primavera, a mudança de estação. Que lição nós tiramos com isso? Terceiro ponto. Deus não retarda sua promessa. Ele é vigilante. Não importa se durou 430 anos, lá foi só o povo clamar, ele cumpriu com a promessa. Em todos os cativeiros ele cumpriu. Não será diferente hoje. Se o povo clamar, ele é vigilante e preciso. Ele não atrasa, ele não tarda. Nós somos tardios em cumprir com as nossas obrigações, com os nossos compromissos prometidos diante de Deus, desde os dias em que entregamos o nosso coração a Cristo. Nós é que temos o hábito de mergulharmos na mornidão, nós que temos o hábito de mergulhar na descrença, de questionar, de duvidar, de contestar, de ser encrenqueiros, de ser preconceituosos. Mas se nós clamarmos de coração limpo e sincero, orarmos e jejuarmos, Deus é conosco. Para finalizarmos, sétimo tema, um vaso escolhido. Eu citaria Profetas e Reis, página 408, o que diz ali a pena inspirada. Quando aprisionado por causa de suas corajosas afirmações, deveria ainda falar contra o pecado nos lugares altos. Desprezado, odiado, rejeitado pelos homens, ele haveria de testemunhar finalmente o cumprimento literal de suas profecias de iminente condenação e partilhar da tristeza e dor que se seguiriam à destruição da cidade condenada. Jeremias viveu isso. Ele assistiu isso. Ele previu isso. E nós? O que isso traz de lição para nós? O que estamos fazendo com relação ao nosso chamado como escolhido de Deus? Santo Deus, nos encha do poder do Espírito Santo e nos capacite a cumprir com a tua vontade. Nos leve aonde tu quer que cheguemos e realizemos aquilo que tu quer que realizemos. E possamos lograr êxito na missão que tu nos tens confiado. Santifica-nos em tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. É o que te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.